Olá, sou Pedro Câmara, advogado, sócio do escritório jurídico com o mesmo nome, e a nossa equipe organizou uma série de vídeos de interesse empresarial na intenção de trazer temas jurídicos que sejam importantes para a rotina dos empresários. O tema de hoje vai ser fusões e aquisições, e eu vou conversar com a Vitória Cardoso, que é minha sócia e responsável aqui no escritório pela área de direito societário. Vitória, nos últimos anos, especialmente nessa questão da pandemia, a gente viu um crescimento exponencial do mercado de fusões e aquisições. Né? Então, de repente, é importante entender o que está por trás desse crescimento, né? Até porque os especialistas indicam que em 2022 esse movimento vai permanecer. Sim, sem né? dúvida. Existe um termo muito associado a essa questão das fusões e aquisições, que é o M&A. Explica pra gente o que significa esse termo, por favor. Bom, é uma ótima pergunta até para começar a discussão sobre esse assunto. O M&A é uma sigla muito genérica para você abordar todo tipo de operação societária. A letra M, o E comercial e o A significa Mergers and Acquisitions em inglês, em português ficando fusões e aquisições. Apesar de ter um termo muito restritivo de fusão e aquisição, ele acaba abordando a cisão total, parcial, incorporação, a compra, aquisição de cotas ou de ações, no caso das sociedades limitadas, além de envolver também alguns tipos mais desconhecidos de operação societária, como a joint venture, como combinações de negócios. São várias operações societárias que... Isso, a gente acaba chamando de termo, é um termo umbrella. M&A, Exato. ok, mas são várias, né? Se um empresário, né, que soube construir um negócio próspero, Certo. se ele for abordado por alguém interessado em adquirir a operação dele, quais são os cuidados que ele tem que ter antes de passar qualquer informação? Certo. Acontece muito, ainda mais com esse boom de fusões e aquisições que a gente teve dos últimos 5 anos para cá, umas abordagens frequentes de intermediários ou até mesmo investidores buscando empresários para fazer algum tipo de operação societária. O primeiro passo é você investigar esse suposto investidor, suposto intermediário. Okay. Até porque você precisa pesquisar, por exemplo, procedência, se ele já foi envolvido em algum tipo de operação societária relevante, para poder aí entrar na fase negocial que começaria com a assinatura de um NDA, um acordo de confidencialidade. Tá. O que tem que constar no NDA? Apesar de ser... Desculpa, o que é o padrão para você prever nesse NDA? Estou entendendo que é o primeiro documento de uma negociação, né? Longa. Tá. O NDA, para quem não sabe, significa Non-Disclosure Agreement ou um acordo de confidencialidade. Apesar de ser um contrato bem simples, ele é relativamente pequeno, ele é de suma importância para você começar qualquer tipo de negociação, porque ele vai servir para salvaguardar as informações do vendedor. Então, o que precisa ter? Identificação das partes, quem é a parte reveladora, quem é a parte receptora. Você precisa ter também o que se enquadra como informação confidencial, a forma como essa informação vai ser dividida com a parte receptora. Você tem que prever o prazo em que a confidencialidade ela vai permanecer. Normalmente tem-se um prazo de 2 a 5 anos, mas ainda assim você estende isso após o fim do contrato de confidencialidade, até para trazer mais segurança para a parte reveladora. Por último, e não menos importante, no caso, tem a multa por descumprimento da confidencialidade. Essa multa ela é aceita assim, de forma tranquila ou existem alternativas? Não, toda vez que você tenta imputar algum tipo de punição por descumprimento contratual, a parte que seria lesionada tende a ter algum tipo de relutância em relação àquilo. Mas é algo que você precisa estar preparado para negociar. Existem outras formas, ao invés de você prever, por exemplo, um valor específico de multa, você pode prever que vai ser apurado perdas e danos no judiciário, por exemplo. Você não precisa ter um valor específico antes. E assim, como qualquer contrato, o NDA, apesar de ter essas cláusulas pré-estabelecidas, ela pode ser adaptada
É um contrato que ele pode ser revisado para se adequar à realidade das partes. Tá. E se de repente esse empresário, por não ter o conhecimento, né, a vivência do mercado de M&A, ou por não ter uma assessoria, se ele revela alguma informação que seja estratégica ou confidencial da sua empresa, quais são os riscos que ele está exposto, né, numa atitude como essa? Como eu expliquei, o NDA ele é um documento essencial e quando você acaba pulando essa parte, os danos causados ao negócio eles chegam a ser imensuráveis. Por quê? Você pode perder reputação. Dependendo da informação que está sendo vazada, vai que vaza o seu passivo, por exemplo. O quanto de dívida tributária você tem, o quanto de dívida trabalhista. Não só isso, você perde vantagem concorrencial, ou seja, tem algum plano de negócio que você já estava há anos construindo e isso acaba sendo vazado por um parceiro de negócio que não se atentou ao sigilo contratado entre as partes. Então, são riscos muito grandes caso essa etapa seja pulada. Esse sigilo, assim, ele não atinge só quem está assinando, né, o documento, ele atinge também toda a rede de colaboradores. Sim, sem dúvida. Que vão ter contato com essas informações confidenciais, Sim, isso? inclusive no próprio contrato a gente coloca a parte receptora, ela tem a obrigação de informar todos os colaboradores que vão ter acesso a essa informação que existe um contrato de confidencialidade e que os efeitos do contrato de confidencialidade alcançam eles também. Não é só a PJ e o representante da PJ no momento de assinatura do contrato. E se qualquer um deles fugir dessa regra, Sim. pode trazer responsabilidade à empresa. A empresa que recebeu os dados e não soube manter. Cuidar. Ok. Exato. Bacana. Da mesma forma que existem empresários que não estão acostumados com esse mercado, né? E a gente tem que lembrar que ele é dominado geralmente por grandes empresas. Sim. Ou grandes grupos econômicos. Existem aqueles empresários que já estão atentos, né, ao crescimento, a toda essa movimentação que está acontecendo no mercado de fusões e aquisições. Para esse tipo de empresário, quais são as dicas que a gente poderia dar no sentido de ele preparar a empresa dele antes de apresentá-la ao investidor? São dois aspectos principais. Contábil. Organize as suas finanças. Legal. DJE, passivo, ativo, balanço. Tenha toda a sua documentação contábil muito bem escriturada e registrada. Passivo trabalhista. Passivo trabalhista, tributário, dívida bancária. Qualquer tipo de passivo que a empresa possa ter tem que estar muito bem registrado. E no aspecto societário, é muito interessante que todas as alterações contratuais, seja no contrato social, no estatuto, sejam feitas antes de começar esse processo de M&A, até mesmo para você se mostrar uma empresa bem estruturada para o possível comprador. Né? Exato. Outro fator importante é justamente esses empresários que são mais interessados nessa área do direito, eles tendem a já fazer um valuation da empresa antes mesmo de existir a possibilidade de uma compra e venda acontecer no futuro. Isso, na verdade, depende de você estar nesse mercado de M&A ou não, né? O valuation é um documento que, na verdade, serve para o empresário entender quanto vale o negócio dele, não é Exatamente. Isso? E, inclusive, isso me lembra muito algo que um professor meu falava da Pepperdine University, o nome dele é Marcelo Rosadilla. Ele falava que uma negociação é o desconhecido e que você mais se prepare e mais se imune de informação. E no mercado de M&A não seria diferente. Você precisa chegar nas fases negociais sabendo o valor da tua empresa, sabendo o quanto que a sua marca vale, não só ativo financeiro, mas ativo não tangível. O valor da sua marca, como que a sua empresa está posicionada no mercado. Tudo isso você consegue avaliar num valuation. Você mencionou há pouco que assim, essa negociação de M&A ela começa com a NDA. Né? Exato. Se as partes conseguirem firmar esse acordo, qual seria isso? E assim, o empresário revelando informações que permitam ao investidor ter uma base do negócio, né? E uma estimativa do quanto esse negócio vale. Ou até mesmo uma informação do valuation, como você mencionou. Certo. Qual seria o próximo passo a ser firmado entre as partes? Nessa fase negocial, você entra nas fases de manifestação de vontade, que existem 3 termos, basicamente, para se referir ao mesmo documento.
Term Sheet, Memorandum of Understanding, que seria o MOU ou o MOU, e Letter of Intent, ou LOI, que seria a Carta de Intenção. É um documento que o comprador passa ao vendedor, dando mais ou menos um mapa do que seria a negociação no futuro, ou seja, ele vai estabelecer o valor de compra, a estrutura societária, forma de pagamento. Então, é como se fosse um guia para uma negociação futura. Exatamente, para o contrato final já ter uma estrutura inicial. Até mesmo a assunção de um passivo, né? Sim. O quanto ele pode estabelecer limites nesse MOU. Sem dúvida. Do quanto ele poderia, nessa negociação, assumir de passivo, né? Uhum. Tá. E, a partir daí, você tem uma fase do M&A que é um pouco delicada, né? Por mais que você tenha, por exemplo, um valuation, quem vai investir numa empresa, quem tem a intenção de comprar uma operação, vai querer saber se o que ele recebeu de informação é verdadeiro ou não. Sim. Né? Eu estou me referindo à fase da due diligence. Né? Por que essa fase é espinhosa? Né? O que o investidor vai buscar saber nessa fase? E quais são os riscos que o empresário ou o interessado em vender sua operação tem que ter ciência que ele está correndo nesse momento? Normalmente, as operações societárias elas envolvem valores significativos. Somas de dinheiro extremamente vultosas, então meio que tem uma obrigação da pessoa que está comprando de fazer essa diligência prévia, que é justamente a due diligence. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar toda a escrituração contábil da empresa e vai verificar se ela está batendo com as informações que foram dadas preliminarmente. Geralmente ele contrata uma empresa de auditoria especializada. Sim, né? Sim. E a gente, inclusive, está falando das maiores empresas. Claro, né? Deloitte, ser, né? Ernst Young, KPMG, PwC. Okay. Eles vão buscar também o passivo judicial, né? Sim, tributário, trabalhista. Todo, né? Tudo. Então, na verdade, é um raio-x da empresa. E comparar se você prestou as informações corretas no começo. Até se tiver desencontro de informações, o que é algo relativamente normal, você consegue mitigar nas negociações. Mas se for muito brusca, isso fere a reputação do vendedor e, inclusive, né? pode inviabilizar a continuidade do negócio. Se a negociação avançar, for firmado um contrato, né, entre as partes de aquisição ou outro tipo de operação societária, é possível que o investidor, ou seja, quem adquiriu a operação, queira exigir de quem vendeu alguma garantia para suportar possíveis contingências financeiras? Sim, isso é muito comum, inclusive, acontece bastante nas negociações. Dá exemplos para a gente, por favor, desse tipo de garantia. Um exemplo clássico é o holdback, ou seja, é retenção de parcelas vincendas. Outro exemplo é o escrow, que chamam de escrow accounts, que são calções contra calção, ou seja, parte do valor que seria repassado ao vendedor fica retida numa conta e não pode ser mexida até que seja concluída todo o processo de negociação de M&A e não tenha nenhum tipo de passivo ou contingência passiva que justifique o uso daquele dinheiro. Observando prescrição, né, Isso. de seus processos e tudo mais. Outro exemplo clássico também são as garantias reais, ou seja, hipoteca, e garantias fiduciárias, que é no caso a fiança. Mas eu queria chamar a atenção especificamente para um tipo de garantia que é muito relevante hoje, que são os seguros específicos para operações de M&A. Legal. Por que eu chamo a atenção? Existe uma previsão de que caso vendedores passem a usar esse tipo de seguro-garantia, vai liberar o que seria equivalente a 60 milhões de reais imobilizados em contas de calção, em escrow. Ou seja, vai trazer muito mais liquidez para o vendedor na hora de todo o processo de operação societária. Você societária. valor limite, é isso? Não. Foi feita uma pesquisa em que se apurou haver 60 milhões de reais imobilizados em contas escrow e que teria maior liquidez caso o vendedor tivesse optado por um seguro ao invés de uma calção. Tem um outro segmento que ele está muito vinculado a esse momento da M&A, né? A gente hoje vive num mundo que tecnologia e inovação
isso cresce todos os dias, né? Sim. Todos os dias tem uma evolução nesses aspectos, né? E quando a gente fala em inovação, está no DNA das startups, né? E é óbvio que, assim, por mais que aquelas grandes empresas tenham equipes dedicadas à tecnologia e inovação, às vezes adquirir uma startup é uma maneira de abreviar processos, Sim. né? O que você poderia aconselhar para uma startup que está envolvida no processo de M&A? Certo. Uma coisa que é interessante de apontar é todo ano muda os setores que estão mais em foco, em voga em operações societárias. Mas um denominador comum é que sempre a área de tecnologia está encabeçando isso. Certo. Numa negociação, você sempre vai ter a perspectiva, o seller side e o buyer side, ou seja, a visão de quem está comprando e a visão de quem está vendendo, e cada um tem o seu objetivo, as suas perspectivas em relação à negociação e sempre focando no lucro ao final. O detalhe é que normalmente um dos lados tem muito mais experiência. Eles são muito mais preparados a participar de uma operação societária e normalmente é o comprador. Então, numa startup, que é uma empresa nascente de base tecnológica, que normalmente não existe há muito tempo, como PJ, é muito fácil você cair no ímpeto de negociar, querer logo vender, mas alcançando um resultado que talvez não se alinhe com os seus objetivos iniciais. Então, eu falo tudo isso para concluir, startups, não negligenciem a consultoria, não negligenciem a consultoria contábil ou até mesmo jurídica, porque um acompanhamento de advogado, de um contador, vai fazer com que o seu resultado final na negociação seja muito mais próximo daquilo que você encarava como ideal. Para finalizar, Vicky, assim, diz pra gente quais foram os setores, né, os segmentos que mais bombaram nessa questão da M&A nos últimos anos aqui no Brasil. Sempre tecnologia, principalmente nesse período entre 2020 e 2022, porque com pensamento disruptivo, com tecnologias inovadoras, esse setor ele acabou sendo colocado à prova nesse período pandêmico e eles se provaram bastante, o que reavivou o apetite dos investidores e dos grandes players nesse setor. Mas é importante também mencionar saúde, e-commerce, varejo, educação, são algumas das áreas que conseguiram manter um fôlego durante esse período pandêmico e ter Tiveram que se reinventar também, se né? reinventar e também mantiveram um fluxo de caixa relativamente ativo, bom. Então, isso também aguça um pouco o interesse de Quem quer comprar. investidor, exatamente. Tá bom. Vicky, obrigado. Eu espero, né, que essas informações tenham sido úteis Também. para quem nos assistiu, né? Enfim, eu acho que é um tema relevante. A gente não teria a menor pretensão de esgotar tudo que diz respeito a ele numa conversa Não aqui tem como, como a realmente. nossa, né? Existem questões técnicas muito mais profundas, né, que precisam ser avaliadas, né? Mas enfim, o bate-papo aqui serve, tem a intenção, na verdade, de trazer informação, né? Informação para as pessoas terem noção. E eu espero que essa noção pelo menos tenha sido passada. Tá? E também, se alguém tiver interesse em uma dúvida específica, queira que a gente se delongue um pouco mais falando sobre fusão, sobre cisão, é só deixar nos comentários que a gente vai providenciar. Gente, então, se vocês gostaram desse conteúdo, o nosso canal sempre publica às segundas e às quintas. Tá? As nossas redes sociais estão aqui também descritas, né? Se puderem nos prestigiar seguindo, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês.